Bom dia, meus alunos do quinto ano. Espero que vocês estejam bem. E aí, acordaram hoje com aquela disposição, com aquela vontade de aprender? Acordei, professora. Hoje eu estou tão disposta, mas tão disposta que hoje eu vou fazer tudo como não fiz ontem. 10 para você. Que coisa maravilhosa. Então, estamos nós aqui mais uma manhã, né? Estamos nós em mais uma manhã de quarta-feira, não é? Para termos a nossa aula de quê? De arte, né? Hoje nossa aula é de arte, certo? E a gente viu semana passada na nossa aula de arte, né? Falamos sobre os teatros de rua, né? A rua é um palco e realmente você concorda que a rua é um palco? Na rua a gente pode ter acesso aos palcos de teatro, de dança, de cultura, né? Que coisa bacana, não é verdade? Muito bem. E hoje, na nossa aula de arte, essa Semana da Pátria, né? Dedicada à nossa pátria, à independência do Brasil, que foi segunda-feira, que foi feriado, né? Vocês ficaram mais em casa ainda, porque em casa nós já estamos. Então, segunda-feira, o que teve de diferente foi que a gente não fez atividade, né? Para os meninos do quarto não teve limite, vocês não tiveram atividade, não tiveram agenda, não é? Mas essa é a diferença. Mas em casa todo mundo está e continuará, tá certo? Então, hoje, na nossa aula de arte, nós vamos começar falando, né, desse símbolo tão bonito para nós brasileiros, que quando a gente vê, ó, se emociona, né? E a gente já sabe, bandeira do Brasil, lembra o quê? Lembra jogo, né? Lembra nossa pátria, respeito, né? Respeito, porque não é de qualquer forma também que a gente pode pegar a nossa bandeira do Brasil, a nossa bandeira nacional e sair por aí, não é? Não. Então, é uma forma de respeito, uma forma de amor à pátria, ao país que a gente vive, ao país que a gente nasceu, que a gente, essa semana e hoje, na nossa aula de arte, vamos falar da nossa bandeira, né? E quem não conhece essa nossa bandeira do Brasil, tão linda com essas cores, verde, amarelo, azul e branco, né? Desde quando você estava já lá na educação infantil, que começava a desenhar, e tudo que vocês já tiveram acesso a esta nossa bandeira. E hoje eu vou contar algumas coisas da bandeira do Brasil que talvez vocês não saibam, né? Não soubessem, e que hoje vão ficar sabendo, tá certo? E no finalzinho, aí é que nós temos a nossa atividade de casa, tá certo? Que hoje não será do livro. Hoje vai ser uma atividade diferenciada que vocês vão fazer e vão mandar para mim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vocês vão amar a atividade de casa de hoje. Então, olha só, a bandeira nacional, esta linda bandeira, né? Que, Maria, eu amo. Quando tem jogos, Copa, né? Que tem lá para a exposição das bandeiras, né? Lá no meio do campo de futebol, a bandeira mais linda que tem é do Brasil. É linda demais. Eu acho linda a bandeira do nosso país, né? Claro que é questão de gosto, mas eu acho tão linda, né? Perfeita. Então, olha só. A bandeira nacional, ela é um dos símbolos nacionais conforme estipula a legislação de nosso país. A atual bandeira brasileira foi criada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório, que assumiu após a proclamação da República. Cada item da bandeira brasileira tem um significado distinto, né? A gente já aprendeu que cada item dessa bandeira tem um significado diferente. As cores, as estrelas, né? O nome, ordem, progresso, né? A gente já aprendeu isso. Se eu perguntasse a vocês, o que significa o verde, o amarelo, cada estrela, vocês com certeza vocês me diriam, porque a gente já vem aprendendo há muito tempo, né? A última modificação que aconteceu na bandeira foi em 1992, certo? Ó, a bandeira do nosso país foi criada após a proclamação da República. O acontecimento que ocorreu quando a proclamação da República é o dia 15 de novembro de 1889. Com esse fato, o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se o quê? República. Vocês lembram que antes o Brasil era monarquia. Com essa proclamação da República, no dia 15 de novembro, o Brasil se tornou República.
o que fez com que uma série de símbolos do país fossem substituídos, inclusive a bandeira nacional. A bandeira do Brasil foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro de 1889 e foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório do Brasil, que na época era quem? Marechal Deodoro da Fonseca. O decreto determinava a permanência das cores, não podia mudar as cores, certo? Tinha que continuar essas cores aqui que a gente conhece. E as mudanças que aconteceriam na bandeira. Quais eram as mudanças? Olha só. Os autores da nova bandeira do Brasil, certo? Foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Essa nova bandeira substitui a bandeira que havia sido proposta por Rui Barbosa e que teve içada no dia 15 de novembro ao dia 19 de novembro. As grandes mudanças da nova bandeira brasileira e a bandeira do período imperial foram as seguintes. Olha só, antes dessa bandeira aí, minha gente, tinha a bandeira imperial, que era essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa daqui era a bandeira imperial. Era a bandeira que foi feita antes dessa, ó. Então, tinha essa bandeira, certo? Aí o que foi que mudou? O que foi que modificou? Olha só. O losango amarelo teve seu tamanho redimensionado, né? Ele foi redimensionado, diminuiu. Você viu que dessa daí que eu mostrei do imperador, o losango ele é bem maior. Nesse daqui foi redimensionado, né? Ele pegou uma dimensão menor, certo? O símbolo das armas do império, que estava no centro da bandeira imperial, foi substituído pela esfera azul republicana, ó. Aqui, ó. O símbolo imperial tinha aqui no meio. Então, foi substituído, né, pela esfera azul republicana. No centro da esfera, foi adicionado o lema positivista, escrito o quê? Ordem e progresso. Esse lema foi inspirado em uma frase de quem? De Auguste Comte. Foram adicionadas estrelas brancas como representação de quê? Dos estados brasileiros. Né? E essa daqui, né, que significa o quê? Distrito Federal. Isso mesmo. Tudo bem. Atualmente, ó, a bandeira e os outros símbolos nacionais, quais são os símbolos nacionais? O hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional estão normatizados na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971. Essa lei sofreu algumas alterações por meio da Lei 8.421, de 11 de maio de 1992. Essa lei de 1992 também foi responsável por acrescentar novas estrelas na bandeira nacional. Essas estrelas correspondem a Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Muitas pessoas perguntam sobre o significado das estrelas, né, que constam na bandeira, mas o significado delas é bem simples. Desse jeito que a gente sabe, os estados e o Distrito Federal, certo? Representa os estados e essa lá de cima, o Distrito Federal, tá bom? Muito bem. E eles dizem até que as posições, né, as posições das estrelas, elas foram definidas de acordo com a posição da constelação, conforme observado no céu, na cidade do Rio de Janeiro, do dia 15 de novembro de 1889, às 8h30. Então, eles dizem que a posição de cada estrela dessa aqui, ó, não foi colocada por si só, porque eles quiseram colocar aqui, não. Mas, né, pela observação na constelação das estrelas, nesse dia aí, e eles fizeram isso e observaram que as estrelas estavam nessa posição e colocaram, né, nessa parte azul da nossa bandeira do Brasil, certo? A primeira bandeira do Brasil, né, que foi essa que eu mostrei para vocês, ó. Ó, aqui, ó. Essa primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada poucos dias depois da independência, que aconteceu o quê? Dia 7 de setembro de 1822. A criação da bandeira do Brasil foi ratificada pelo decreto de Dom Pedro, né, que ainda não havia sido aclamado e coroado imperador, em 18 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho da bandeira foi obra-prima do pintor francês Jean-Baptiste David.
A inspiração do pintor francês foram bandeiras utilizadas por tropas militares francesas durante o período da Revolução Francesa e no período napoleônico. A bandeira do Brasil Império continha, do jeito que eu disse, o losango amarelo, dimensões diferentes, fundo verde. O centro do losango era preenchido pelo brasão das armas do Império, que também foi criado por Debat, certo? Essa daqui. Então essa era a bandeira antiga do Brasil. E durante a educação infantil, a gente aprende sempre quais são as cores, o que é que significa as cores da bandeira, O ouro, a flora, o amarelo representa o ouro, o verde representa as florestas, o azul, o céu, sempre aprende isso. Porém, uma vez que as cores da bandeira têm o seu significado e origem repousados em acontecimento relevante da história portuguesa. Para a história portuguesa, essas cores elas não têm esse significado do jeito que a gente conhecia desde a educação infantil. Como Dom Pedro era filho de um rei português, eles definiram cada cor de um jeito deles. O verde era a cor utilizada pelos primeiros povos que habitaram a Lusitânia, região correspondente a Portugal. Essa cor passou a simbolizar o que? A liberdade, quando os habitantes da região lutaram contra a invasão dos mouros. Já o amarelo daquela bandeira lá deles, era a cor que fazia parte do brasão das armas de Portugal. Já o azul e o branco eram as cores que remontam ao condado Portugal, Portucale, ou seja, o condado da qual surgiu Portugal. E as cores desse condado foram escolhidas pelo Dom Henrique da Borgonha, certo? Então a gente viu aí as diferenças, como era a bandeira antes, e como ficou, as modificações que ela teve que passar, E enfim a gente chega à nossa atual bandeira, que foi implantada no dia 19 de novembro de 1889, que é esta aqui, Que é esta semana dedicada à nossa pátria, ao nosso Brasil, certo? Você conhecia a bandeira antiga, a primeira bandeira do Brasil? Você conhecia? Não? Então você teve acesso. Se você quiser conhecer mais, entra lá na internet, procura Primeira Bandeira do Brasil, que você vai encontrar desse jeito que eu expliquei para vocês, certo? Desse jeitinho aqui que eu expliquei e mostrei para vocês, Essa daqui, Tá bom? Em casa, o que é que você vai fazer? Em casa, você vai mandar para mim, você vai ilustrar, desenhar, ou você pode fazer o que? Imprimir a bandeira do Brasil e você vai decorar essa bandeira do Brasil de uma forma criativa, diferente. Professora, eu posso usar tinta guache, fazer os pinguinhos onde tem um verde, tudo de pinguinho verde, tudo de pinguinho amarelo, tudo de pinguinho azul. Pode, fica livre para você fazer, tá bom? Você vai usar a sua criatividade. Professora, aqui onde tem um verde, eu posso pegar papel crepom e colocar todo papel crepom verde, papel crepom amarelo, azul. Use a sua criatividade, tá bom? E manda pra mim. Você manda pra mim que eu vou ficar esperando a sua bandeira do Brasil criativa, tá certo? Espero que você faça bastante dedicação, que você tenha uma manhã maravilhosa, um ótimo dia, um beijo e um abraço carinhoso da professora Luciana.